Sejam bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Se você não é inscrito no canal, por gentileza se inscreva, aperte o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos e compartilhe nas suas redes sociais. Nosso objetivo aqui é expandir a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, expor o texto bíblico, explicá-lo de modo que o ouvinte possa entender, compreender e crescer espiritualmente. Esse é nosso objetivo. Mas o pedido que eu gostaria de fazer é que lá no YouTube, por gentileza, você deixe um comentário de pelo menos 3 palavras, que isso ajuda na divulgação do meu canal. E eu ficarei muito grato com isso e o reino de Deus se expandirá ainda mais. Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Colossenses. Paulo aos Colossenses, capítulo 2, hoje, versículos 1 até o versículo 5. E então, que diz assim: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa e em espírito, estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo Jesus. Muito bem, Paulo aqui aos Colossenses, ele escreve à igreja de Colossenses. No entanto, essa carta circulou, inclusive, para a igreja de Laodiceia. Alguns estudiosos argumentam que provavelmente ela tenha circulado não só na igreja de Laodiceia, mas em todas as igrejas da Ásia Menor. E ele faz o seu prefácio, sua saudação, depois ele faz uma ação de graças, porque aqueles crentes de Colossos, eles tinham fé, amor, esperança e frutificavam no reino de Deus. Tudo isso ele diz no versículo 6, que desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Em outras palavras, ele está dizendo que eles tinham fé, amor, esperança e frutificavam no reino de Deus porque eles tinham ouvido e entendido a graça de Deus, o evangelho da graça de Deus em verdade. Depois ele faz uma oração pelos colossenses, pedindo entendimento espiritual. Depois ele fala da excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo, que foi nosso estudo anterior. E depois ele vai falar da sua missão e do mistério do Evangelho, que ele quis dizer que Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, entre os não-judeus, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. E daí ele diz que ele anuncia esse Cristo, advertindo, ensinando, com toda a sabedoria, até que apresente cada pessoa madura em Cristo Jesus. Agora, no capítulo 2, ele vai falar do seu interesse pelas igrejas da Ásia Menor, notadamente pela igreja de Colossos, e ele diz que ele quer que saibam quão grande tem sido a luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e pelos muitos outros que não me viram face a face. Paulo passou nas suas viagens missionárias por essa região da Ásia Menor, fundou várias igrejas, e a igreja de Colossenses foi fundada provavelmente por Epáfras, que ouviu o evangelho da boca de Paulo na cidade de Éfeso, e então ele escreve à igreja aos Colossenses, para encorajá-los a
permanecerem e a conhecerem o mistério de Cristo revelado nos últimos tempos, na era cristã. Ou seja, qual é o grande mistério? Cristo em vós, a esperança da glória, ele diz. Aqui ele vai falar novamente que faço isso, ele faz isso que ele quer que saibam da luta que ele está tendo para que o evangelho chegue até aquela igreja de uma forma autêntica, de uma forma fiel. Então ele diz que ele tem uma luta interior para que Cristo seja anunciado de uma forma muito leal e muito fiel aos ensinos que Jesus Cristo deixou. Quando ele escreve aos Gálatas, ele escreve dizendo de que ele sofre as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Eu imagino, daí agora é minha imaginação falando, Paulo de joelhos dobrados e orando intensamente, sofrendo pela falta de crescimento dos crentes aos Gálatas e agora aqui no caso da igreja de Colossos e de Laodiceia. Meu Deus, se Paulo visse as igrejas hoje, quanta dor de parto ele ia sentir orando pelas igrejas de hoje, que é o que eu e você precisamos fazer, porque nós temos nos afastado do evangelho da palavra de Deus, do evangelho da graça de Deus. Tem sido pregado nas mídias e em muitas igrejas, né, um evangelho que não é igrejas cristãs, um evangelho que não é a palavra de Deus na sua autenticidade. Então ele diz no versículo 2, faço isso para que o coração deles, daqueles crentes lá da Ásia Menor, seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Uma frase bem longa e bem profunda. Faço isso para que o coração deles seja consolado. Primeiro ele escreve querendo que os crentes sejam consolados. Deus é o nosso consolador. Jesus Cristo veio, foi o consolador daquela época, consolou os discípulos, curou os discípulos, evangelizou, anunciou o reino de Deus, as escrituras sagradas, e então ele disse que mandaria outro consolador, que era o Espírito Santo que deveria vir após a sua ascensão aos céus. Atos capítulo 2 descreve a vinda do Espírito Santo, e depois nas próprias cartas aqui de Paulo, ele vai explicar que a presença do Espírito Santo constantemente presente na vida daquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua fé, professa a sua fé em Jesus Cristo. Então a palavra de Deus e o Espírito Santo são os consoladores. Deus, através do seu Espírito e revelado na sua palavra, nos consola. Então, quando eu quero consolo para a minha alma, eu preciso recorrer à palavra de Deus, que Deus nos consola através da sua palavra. Na minha experiência pessoal, tenho vivenciado muito isso, seja nas minhas leituras e estudos bíblicos, seja na minha vida de oração, seja na vida de jejum, que é a que a Bíblia recomenda, por Bíblia, jejum e oração, que eu chamo de vitamina BJO, Bíblia, jejum e oração, é que Deus vai trazer o consolo da sua palavra até nós através do seu Santo Espírito. Por que eu digo isso? Porque eu creio que a revelação de Deus está aqui, revelada na palavra de Deus. E essa palavra aqui é a espada do Espírito, diz Paulo em Efésios capítulo 6. Então, quando eu leio, quando eu estudo a palavra de Deus, Deus me consola, porque o Espírito de Deus habita em mim. Então, esta palavra se torna viva dentro de mim e eu posso, então, receber o consolo do Espírito Santo na minha mente, no meu coração. Então, eu faço isso para que o coração seja consolado. E para que os crentes, ele fala, e eles, né, os crentes lá de Laodiceia e de Colossos, para que eles, vinculados em amor, a igreja, a figura da igreja é o corpo de Cristo, e a ideia de que estejam vinculadas todas as juntas e medulas em amor.
É um corpo que funciona mediante a colaboração amorosa de cada uma de suas partes. Somos partes do corpo de Cristo, e porque o Espírito Santo habita em nós. Então, sejam consolados para aqueles vinculados em amor. Tenham esse vínculo afetivo muito grande, né? Esse vinculados em amor tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Riqueza de convicção, convicção rica do entendimento para conhecimento do mistério de Deus. Então, a convicção profunda do entendimento espiritual para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele disse isso no versículo 27 do primeiro capítulo. Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui ele repete, usando a expressão somente Cristo, que é Cristo. Que o mistério é de Deus, que é Cristo. Porque Cristo veio para reunir, para pacificar, tanto judeus como não judeus. Paulo deixou isso bem claro na sua epístola aos Efésios, capítulo 3. Se você estiver acompanhando na sua Bíblia, volta um pouquinho aí. Capítulo 3, versículo 6 de Efésios. Ele diz assim: o mistério é que os gentios são coherdeiros, membros do corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Qual é o mistério revelado que Paulo está dizendo? É Cristo em vocês, sejam judeus, sejam não judeus. Cristo veio para derrubar as separações, né, étnicas, né, de raça. Os judeus achavam que só eles eram povo de Deus. Então, Paulo está dizendo aqui que Jesus veio para que lá na cruz do Calvário reunisse todos os povos em si mesmo, quer judeus, quer não judeus. Então, aos Gálatas capítulo 3, deixa eu ver se localizo aqui, que eu não anotei esse texto, versículo 23, se não me engano, salvo engano, vamos ver aqui, versículo 26, Gálatas 3, 26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo vos revestistes. Assim não pode haver judeu nem grego, ou não judeu, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, nenhuma distinção. Porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Este é o mistério revelado. Todos são um em Cristo Jesus. E de vocês, e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O grande mistério revelado por Jesus Cristo na cruz do Calvário é que quem crê em Jesus Cristo, todos têm acesso a Deus e são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Não tem diferença. É ser humano, creu em Jesus Cristo, é um em Cristo Jesus. É Cristo habitando em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Aí tem esperança de que um dia seu corpo será glorificado e estaremos para sempre com o Senhor numa dimensão espiritual eternamente. Então Paulo ora aqui, ele faz esse pedido que o coração seja consolado para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus. Minha oração é que você que está me ouvindo também tenha esta riqueza da plena convicção, uma convicção rica de entendimento espiritual, para conhecer o mistério de Deus, que é Cristo em vocês, esperança da glória.
seja quem for, seja a pessoa que for, o pecado que tenha cometido, seja quem quer que for, se estiver em Cristo, tiver fé em Jesus Cristo, então é filho de Deus, e é Cristo em vós a esperança da glória. E daí o mistério de Deus que é Cristo. E daí ele diz, nesse Cristo em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Em Jesus Cristo, Paulo está dizendo aqui, estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. É por isso que nós temos que conhecer a Cristo. Paulo diz na sua oração aos Efésios que nós precisamos conhecer Cristo intensamente. Assim, habite ricamente Cristo no coração de vocês. A habitação do Espírito Santo, de Cristo, de Deus na nossa mente, no nosso coração, é uma questão de intensidade. E então, quando esse Cristo habita intensamente na minha mente, no meu coração, eu tenho acesso a esses tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Tesouros da sabedoria e do conhecimento. Paulo, escrevendo sobre os dons espirituais, ele fala do dom de sabedoria, do dom de ciência, o dom de conhecimento de Deus. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, Cristo habita ricamente na minha mente e no meu coração. E então eu tenho acesso a esses tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. E então, lendo a sua palavra, a revelação de Deus a nós podemos ter sabedoria e ter conhecimento de Deus. Ou ter conhecimento de Deus e usá-lo com sabedoria. Aí é mais fácil de entender. Conhecer Deus e usar esse conhecimento com sabedoria. Seja para o meu crescimento espiritual, seja para o crescimento espiritual das pessoas que estão à minha volta. Digo isso a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Cristo em vós, a esperança da vossa glória. Digo isso a vocês, para que ninguém vos engane com argumentos falaciosos. É a mesma ideia que Paulo tem quando escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 12, que ele diz no versículo 11 que Deus deu dons aos homens com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, que ninguém vos engane com argumentos falaciosos, aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Vivemos dias em que muitas pessoas, com astúcia, com artimanhas, estão induzindo pessoas ao erro. Paulo continua, versículo 15, mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Digo isso para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Para que ninguém nos engane com argumentos falaciosos, nós precisamos ter conhecimento de Deus. Pleno conhecimento de Deus, disse Paulo na oração que ele fez do capítulo 1. Pleno conhecimento de Deus, conhecimento prático de Deus, para que ninguém nos engane, para que não sejamos enganados como meninos, por pessoas que ele não diz nesse texto, mas a gente deduz pelo contexto do Novo Testamento, que são usados pelo maligno, para desviarem as pessoas do caminho correto, revelado nas Escrituras Sagradas, com artimanhas, com argumentos falaciosos, e assim por diante. Porque ele diz assim, ele está tão ansioso para que aqueles crentes conheçam Deus e não se deixem ser enganados por argumentos falaciosos, que ele diz assim, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês.
alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo Jesus. Paulo ora por aquelas igrejas e fala que ele está em espírito, está presente com eles, ou seja, ele ora por aquelas igrejas, espiritualmente ele está presente lá, orando, intercedendo, até Cristo ser formado e habitar intensamente no coração e na mente daqueles cristãos. Esse tem que ser o nosso objetivo, que Cristo habite intensamente nossa mente e nosso coração. E daí ele diz que ele está verificando a boa ordem e a firmeza da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Como é a sua fé? Será que se Paulo olhasse para você, conhecesse você, ele poderia elogiá-lo e dizê-lo, ó, sua vida está em boa ordem e observo que você tem firmeza na fé em Jesus Cristo? Esta é a minha oração, que eu seja encontrado assim. E eu oro para que você seja encontrado assim, com a vida em ordem, a vida espiritual em ordem, e firme na fé em Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por me ouvir.